Salve galera, bem-vindos ao Cartolaço. Eu me chamo Thiago Dantas e vamos que vamos para mais um vídeo Cartola FC, rodada de número 25. Vamos, é claro, analisar como foram nossos times, como foi a rodada de número 24 do Cartola FC 2025 e, é claro, fazer aquela análise da rodada com bastante números, com as análises que a gente tem observando como foram os jogos, como estão se comportando os times, né? Aquela análise tática também, técnica. É, aliado a isso, lógico, a nossa escalação do nosso time principal, né? Que zicou na rodada passada. Ai, que rodada zicada. Culpa do Felipe Luiz, que poupou metade do time aí. E metade do time estava escalado. E nós fomos muito mal, mas nós fomos bem no time do Sol. Vou mostrar a vocês começando agora a analisar como foi a rodada passada, a rodada de número 24. Nosso time 15 cada e 42 pontos. Começou todo mundo no banco. Pedro, Samuel Lino, Arrascaeta. No banco também. Nem jogou o Léo Pereira, mas acabou entrando o James. Felipe Luiz prejudicou muito a nossa pontuação. Acabou tomando um gol de escanteio. Ainda pressionou, não conseguiu fazer o 2-1, né? Saiu 1-0. Mas a nossa dobra do Mirassol mais uma vez deu certo na zaga, né? O Lucas Ramon, que teve até uns desarmes aí que não deram para ele, tá? Próxima vez a gente vai de Reinaldo. Tava na dúvida entre ele e o Reinaldo mitou. O Reinaldo tava no time do sócio. O Walter muito bem, mais uma vez a gente falou que era o melhor goleiro da rodada. Mais do meio para frente, que era. Foi difícil acertar. Erramos o Savarino, Matheus Pereira, Rascaeta, todo mundo tinha. Carlos Jorge também, muita gente tinha aí. Muita gente tava de Pedro, Samuel Lino. Enfim, vamos para a próxima rodada. O William não deu certo, mas Kaique Bruno tá no time do sócio. Por falar nisso, vou mostrar o time do sócio. Olha aí, galera, 75 pontos, uma mitada para essa rodada aí. Então, quem é meu sócio, é só chamar no PV. O time foi muito bem. O time aí, eu tinha o Alan Patrick, né, que a gente falou que era o terceiro melhor meia para a rodada. Acabou fazendo 2 gols de pênalti, perdeu um gol. Mas 16 pontos, top demais. Kaique Bruno, nas laterais. Acertamos as duas laterais, né? Por isso a importância dos números, pessoal. A gente falou que era um jogo favorável numericamente, né? Tinha sedimento do Grêmio ali para o meio do Internacional, deu certo. Para a lateral do Cruzeiro de esquerda deu certo também. E para o Reinaldo também tinha sedimento, né? Assim como o Lucas Ramon. E o Mirassol acabou segurando o SG, dos SGs indicados, né? O Flamengo não deu certo, Palmeiras também não deu certo SG, foi uma rodada muito ruim de SG, mas teve essa mitada aí do time do sócio. E o time da Live, pessoal, o time da Live ficou ali, ó, em 62 pontos. Quem que tinha de bom, mais uma vez a defesa, né? Com o Reinaldo, Kaique Bruno, né? Olha, time que os dois laterais que eu escalei na live mandei pro sócio, né? Pra ver que eu não escondo segredo aqui. A aposta no Yuri Alberto não deu certo. Carlos Jorge, capitão, fiz essa mudança aí também, já deu uns pontinhos a mais. E o Cássio fez 5 pontos, ok. Pra rodada, o time Cartolaço Live On. Como foram os jogos? Aqui a tabela. Do giro da rodada, o principal resultado aqui, né? Essa tropeço do Flamengo. O Flamengo entrou, time reserva. Não pode, né? Porque o time quer ser campeão, Felipe Luiz. Tem que entrar titular. Cara. Palmeiras foi bem. E dos Power Rangers, né? Que a gente falou, que era o Ranger amarelo, Mirassol, Ranger azul, Cruzeiro. Venceram quase todos, só não venceu o Flamengo. Então não foi uma rodada assim tão zicada em termos de resultado. Agora para Cartola foi horrível, né? Porque a gente tava pesando a mão no Flamengo. Se soubesse Flamengo em reserva, a gente tinha fechado a zaga do Mirassol, que era uma coisa que eu pensei em fazer, tinha dado muito certo. Né? Mas enfim, vamos para a próxima rodada. Né? Teve esse jogo polêmico, internacional, né? O Sport voltou a vencer, venceu a segunda do campeonato. Contra o Corinthians, Santos venceu o São Paulo, um jogo difícil, equilibrado também. Assim como Vitória e Fluminense, Botafogo e Atlético. Jogos muito parelhos, né? O Brasileirão tá bombando. E vamos junto com ele recuperar nossas pontuações aí. E o que temos neste momento agora em termos de melhores ataques e defesas? Gosto de começar pelos melhores ataques. Quem está bem no campeonato? Flamengo, como sempre, melhor ataque, 48 gols marcados, Mirassol 41, Cruzeiro 39, Palmeiras 36, Botafogo 34. Olho nesses ataques aqui, principalmente Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras são ataques bons para essa rodada, apesar de jogos difíceis. Nas melhores defesas, novamente o Flamengo, 11 gols sofridos, Cruzeiro e Botafogo, 17 gols sofridos, segunda melhor defesa. Quarta melhor defesa, o Palmeiras, 18 gols sofridos.
quinta melhor defesa Ceará, hein? Surpreendendo em Mirassol, 23 gols sofridos. Para essa rodada, olho nas defesas aí do Flamengo. Eu acho que só, né? Do top 5 aqui teremos SG para indicar do São Paulo e também do Grêmio. Vamos chegar lá. Piores defesas. Quem tá levando muito gol, cartolaço? Juventude, 45 gols sofridos. Fortaleza tomou 4 aí nessa rodada, 38 gols sofridos. Internacional tomou 3 do Grêmio, 36 gols sofridos. Vitória, 35. Sport e Vasco, 34, né? A zaga do Vasco vem muito mal também. Vitória, né? Piores ataques, continua do Sport, 15 gols marcados, depois Juventude Vitória 19. O Sport tá até melhorando, né? Mas não é um time que faz muitos gols. Assim como Juventude cedeu esse dia mais uma vez, Vitória cedeu esse dia mais uma vez, né? Então são números que se repetem, galera. Não sou só um leitor de estatística, tá vendo também os jogos. Atlético Mineiro surpreende aqui na quarta posição com 21. E na quinto pior ataque parece o Ceará e o Santos, né? São dois times que a gente já sabe tão dificuldade de fazer gol, assim como o Atlético Mineiro. Todos esses aqui, né? Evitar atacantes desses times, a não ser o Hulk, né? Que é um caso à parte aqui do Atlético Mineiro, o único que dá pra gente indicar. Vamos já passar pelos números do escala 10, mas antes vamos ver as odds do mercado, né? Sempre pego as odds do Bet365 de início e mais na frente a gente coloca cotações da Betano, né? Mas geralmente são parecidas, dá pra gente ver quem o mercado está apontando como os maiores favoritos da rodada. Primeiro, o São Paulo frente ao Ceará, onde 1,6 para mim é o maior favorito da rodada. Tem um confronto difícil, o Ceará não toma muitos gols também, mas o São Paulo completinho, tá? Lembrando, galera, que a rodada 26 será no meio da outra semana já. Então não tem para que poupar, porque é brasileiro seguido de brasileiro. Se algum time poupar, só questão do setor de fisiologia, que se jogador tal tá perto de estourar, aí vai poupar. Mas se não for isso, depois dessa rodada do Brasileirão já tem outra do Brasileirão, não tem Libertadores, Sul-Americano, nem Copa do Brasil por hora, tá? Vamos ter overdose de Brasileirão, do jeito que a gente gosta, tá? Então São Paulo, maior favorito, segundo o mercado de apostas, que esse número é baseado em dados estatísticos, seguido de Fortaleza, aparece aqui na segunda posição, enfrentando o Sport, é um odd 1,6, seguido de Grêmio, odd 1,7, a gente concorda também que é um dos maiores favoritos, não tanto pelo Grêmio, mas pelo Vitória. E seguido de o Flamengo, odd 1,8, menos fora de casa, é bem favorito contra o Corinthians. Vamos ver isso nos números também. Na bola jogada também, né? O resto, a quinta posição aqui, galera. Tem vários times aqui a odd 2,4, tá? Por exemplo, Palmeiras fora de casa contra o Bahia, odd 2,4. Atlético Mineiro jogando em casa contra o Mirassol, também não confio nenhum desses dois jogos, odd 2,4. Assim como também Bragantino Santos, odd 2,2. Fluminense jogando em casa contra o Botafogo, odd 2,4. Você vê que tem vários jogos muito equilibrados que a gente vai correr, né? O Cruzeiro pegando o Vasco, odd 2,5. Esse para vitória já acho que vale muito, tá? Cruzeiro vem fazendo uns gols, apesar do tem tomado gols também. O SG difícil. E Internacional Juventude, outro jogo que a gente vai correr, o Clássico Gaúcho, né? Left out para o Inter, odd 2, mas não vamos com ele. Então, os maiores favoritos, segundo o mercado de apostas, são São Paulo, odd 1,6, seguido de Fortaleza, odd 1,6 também, seguido de Grêmio, odd 1,7, e na quarta posição aqui é o Flamengo, odd 1,8. São esses maiores favoritos. São Paulo, segundo o mercado de apostas, tá? São Paulo, Fortaleza, Grêmio e Flamengo. E esses são também as minhas indicações desse jeito. Você sabe que tem rodadas que eu discordo do mercado de aposta, coloco um na frente, o outro lá atrás e tudo. Esse aqui também vou discordar só da ordem, mas eu acho que o maior favorito da rodada é o São Paulo, na minha visão. E aqui eu separei o top 5 vitórias segundo o mercado de aposta. Quais são os times que têm mais chance de vencer? Como que eu calculei esse cartolaço? Eu peguei, segundo o mercado de aposta, tá? Peguei a cotação que está lá. Por exemplo, São Paulo, acabei de ver que você está 1,60. Aí, 1,61, né? Pego 100 e divido por 1,61. Tem a possibilidade de vitória do time vencer.
segundo o mercado de apostas. São Paulo, então, é o que tem mais chance, 62%. Seguido de Fortaleza, 60%, mas não confio muito, tá? O Sport melhorou ofensivamente, apesar dos números estarem bons ali. Fortaleza, vejo um jogo do SG muito de risco, então não tá nos meus top 5, nem Vitória, nem SG Fortaleza. Seguido de Grêmio, esse sim é um time que a gente está apostando em vitória, possível SG, 58%, com odd 1.7, né? 100 dividido por 1.7. E aqui o Flamengo na quarta posição, com o quarto maior favorito, 100 dividido por 1.8, que dá 54% de chance de vitória. E na quinta posição botei uma interrogação. Tem vários times que você podem colocar ali. Tem o Cruzeiro a 2,40, o Palmeiras a 2,40, tem ali o Bragantino a 2,20, certo? Mas eu colocaria aqui o Cruzeiro, tá? Na minha visão. Então você aí de casa faz os seus favoritos para vencer. Tá? Temos uma rodada bem equilibrada, difícil SG, tá? Essa rodada, ambas marcam, eu vou indicar para vocês, pro pessoal das bets, né? Na maioria dos jogos, tá? Então já estejam cientes disso. E velha técnica, vamos para frente, né? Vamos ver quais são os melhores SGs. Na minha visão, São Paulo é o melhor SG da rodada. Mal favorito, Ceará não faz tantos gols, São Paulo completinho em casa, tá no bom momento. Seguido de Grêmio, não tanto pelo Grêmio. É o time que toma gols, não tem azar confiável, mas o Vitória é muito ruim fora de casa, cede muitos SG, cedeu 4 dos últimos 5 jogos do Vitória. Seguido aqui de Fortaleza, também não é um time que pega muito SG, mas o Sport é o pior até campeonato, cedeu alguns, cedeu 2 dos últimos 5 fora de casa. Seguido de Flamengo, tem um histórico muito bom aí contra o Corinthians, bem fora de casa, é melhor defesa do campeonato, pode pegar esse SG. O que é SG? É não tomar gol, cartolaço. E na quinta posição, acho que aqui eu colocaria o Cruzeiro, tá? Pode ser que eu mude aí na semana e a gente atualiza durante as lives, tá? Fazer uma live na terça-feira e outra na sexta. Um convidado aí. Beleza? Vamos agora à análise individual das partidas. Começando por o 19º Fortaleza enfrenta o 20º Sport. É um confronto dos últimos colocados, né? Abrindo a rodada aí no sábado às 16 horas. Como mostrei para vocês uma odd 1.6, favoritismo é do Fortaleza por jogar em casa, mas o Fortaleza não é confiável, não tem sido confiável. 18º mandante, time que sofreu 5 gols aqui do Botafogo, sofreu gol do Mirassol, perdeu, tá aqui também. Só pegou SG em uma das últimas 5 e tem a segunda pior defesa com 38 gols sofridos, é muita coisa. Então eu confio nesse SG Fortaleza? Não, apesar do Fortaleza achar que é favorito, tal, mas o Sport tem melhorado, tem feito gols, apesar de ser o pior ataque da competição. Pode pintar esse SG do Fortaleza? Pode, mas o meu prognóstico é ambas marcam. O Sport aqui marcou 4 das últimas, marcou em 3 das últimas 5, cedeu 2 SGs. Uma média de gols marcados 0.7, média de gols sofridos 1.5, né? Os números estão bons para o ataque do Fortaleza, mas acho que tem atacantes melhores, então a gente vai correr desse jogo. Fujam para as colinas, né? Como eu costumo dizer, o 18º mandante contra o 17º visitante. Dá para pensar algumas peças ali de Fortaleza, o goleiro, o Gaston Ávila, né? Mas ofensivamente eu acho que tem peças melhores. E do Sport, apesar do Mateuzinho tá vindo muito bem, seria mais uma peça para tiro curto. Próximo jogo. O 16º Vasco enfrenta o segundo colocado Cruzeiro no sábado às 18h30. Eu vejo o Cruzeiro como um dos favoritos a vencer, tá? Não para SG, mas para vencer eu vejo como top 5 ali para a rodada. Um odd 2.5, tá? Uma odd alta, mas o Cruzeiro é o terceiro visitante. O Cruzeiro é o segundo melhor ataque com 39, aliás, terceiro melhor ataque com 39 gols marcados. Segunda melhor defesa, junto com o Botafogo ali com 17 gols sofridos. O Cruzeiro é um time que faz gols sim, a média de gols 1.6, a média de gols sofridos é 0.7. E é um bom visitante? Sim, tem sido. Nos últimos 5 jogos fora de casa, o Cruzeiro venceu o Bahia 2-1, venceu o Botafogo 2-0, venceu o Fluminense 2-0. Empatou as outras duas, ou seja, o Cruzeiro não perdeu nenhuma das últimas 5 jogos que fez fora de casa. É um visitante chato, um visitante que incomoda, visitante que tem o Carlos Jorge e o Matheus Pereira ali como os pilares do time, né? Muito perigoso. Tem o Gabigol entrando ali.
tem Bolazzi, tem muitos bons nomes, time de pegada e marcação tensa ali no meio campo, briga intensamente, pegando esse Vasco aí, que é um bom ataque e uma péssima defesa, né? O time do Vasco aí, 33 gols marcados e 34 gols sofridos, é a quinta pior defesa, média de gols marcados 1.4, média de gols sofridos 1.4. Tanto faz muitos gols como toma muitos gols. E pasme, o Vasco é o 19º mandante, ou seja, tá fazendo uma péssima campanha jogando em casa. A zaga entregando gols na saída de bola, né? O Cruzeiro tem essa intensa marcação. Acho que o Vasco não vai segurar o Cruzeiro, tá? E você vê que o Vasco nos últimos 5 jogos não venceu nenhum dos últimos 5 jogos. Então meu palpite aqui, galera, ambas marcam com favoritismo pro Cruzeiro, tá? Quem gosta de bets é o coluna X e 2, né? Empate ao Cruzeiro. Porque o Vasco, ó, 2x2 Ceará, 3x2 perdeu pro Corinthians, 1x1 com o Atlético Mineiro, 1x1 com o Grêmio, perdeu pro Vasco também. Jogando em casa, não venceu nenhuma. Né? E o Cruzeiro vem muito bem fora de casa. Por isso aí, leva favoritismo para o Cruzeiro, um SG que pode pintar, tá? Mas também não confio muito. O Vasco também é um time que faz gols, então meu prognóstico é ambas marcam e Cruzeiro para vitória. Então temos aí os dois laterais do Cruzeiro, Matheus Pereira e Caio Jorge. Do lado do Vasco, o Coutinho e Verratti sempre são uma boa. Próximo jogo, 18º Juventude enfrenta o 13º Inter no sábado às 18h30. Leva favoritismo para o Inter, odd 2, mas é clássico, gaúcho, a gente vai correr um pouco, às vezes esse jogo amarrado. O Juventude é o 12º mandante, enfrentando o 15º visitante. Internacional perdeu o treinador, tá numa crise sem tamanho ali. O Inter é a terceira pior defesa do campeonato, com 36 gols sofridos, média de gols sofridos 1.5. O Inter tem péssimo resultado, vem de uma péssima derrota aí pro Grêmio, 3x2, mesmo com o juiz ajudando o Inter, né, não conseguiu vencer o Grêmio, com 3 pênaltis, foi demais, né? E olha os últimos 5 jogos do Inter. Perdeu o Palmeiras 4x1, aqui foi amassado pelo Palmeiras. Perdeu o Cruzeiro 2x1 também, podia ter sido mais também. Aí fez o bom jogo contra o Bragantino 3x1, um jogo equilibrado com o Santos, venceu 2x1 e perdeu. Aqui foi um jogo ruim contra o Atlético Mineiro 2x0. Você vê que nos últimos 5 jogos perdeu 3 o Internacional. E já o Juventude, dentro de casa, venceu 2 das últimas 5. Campanha razoável, né? Perdeu para o Flamengo, para o Botafogo e para o São Paulo. Ganhou do Vasco e do Corinthians. Tem um time mais ou menos dentro de casa, né? Mas é o segundo pior ataque e a pior defesa do campeonato. Média de gols 0.8, média de gols frios 1.9. Dá para confiar no Juventude? Também não dá. Então meu prognóstico é ambas marcam para essa partida. E aquele velho conselho, né? Fujam para as colinas. Não vamos escalar nenhum jogador, né? A não ser o último um que dê para escalar, se seja o Alan Patrick, mas não estou confiando nesse internacional. Não. Tem treinador novo, né? A gente vai ver como vai se comportar o time. Tem jogos melhores para a gente apostar do que esse. Esse também não vejo um jogo muito bom para se apostar, tá? 15º Atlético Mineiro enfrenta o 4º Mirassol no sábado às 21 horas. Leve favoritismo para o Atlético Mineiro. O mercado diz aí, odd 2.4. Será, cara? O Mirassol tá jogando muito. O Mirassol, quinto melhor visitante. O Mirassol que nos últimos 5 jogos só perdeu o Flamengo aqui 2x1. No mais é 3x3 do Botafogo. 1x0 do Grêmio, 1x0 Fortaleza, 2x0 Ceará. Um visitante chato, segundo melhor ataque, quinta melhor defesa. Faz muitos gols sim, média de gols 1.7. Tem sofrido gols sim, média de gols sofridos 1. Já o Atlético Mineiro é o quarto pior ataque, com 21 gols marcados apenas. Tem decepcionado muito. 15º mandante, né? Você vê que não tem bons números. Não dá para confiar no Atlético Mineiro. Média de gols marcados 0.9, média de gols sofridos 1.1, mais ou menos, né? Campanha mais ou menos dentro de casa também. 1x1 com o Santos, perdeu pro Grêmio. Ganhou do Bragantino, 2x0 no Inter e 0x0 Corinthians. Você vê que não dá para confiar. Então, o meu prognóstico também é mais um, ambas marcam, né? Mas dá para ir com o Hulk, tá? O Hulk tem uma média muito boa, comandante aí, leve favorito, né? Mas para mim ambas marcam de novo, né? Não tem favorito aqui para mim. Pro mercado é o Atlético, para mim não. Grêmio e Vitória. Um jogo interessante para nós cartoleiros, tá? Não tanto pelo Grêmio, mas pelo peça visitante que é o Vitória. O Vitória, segundo pior ataque, 18º visitante, quarto pior defesa, média de gol 0.7. É um time que faz gol? Não. Média de gol 0.7 é um time que toma gol sim, média de gols filhos 1.4.
Cedeu 4 SGs nos últimos 5 jogos, inclusive levando uma goleada ali pro Flamengo de 8-0. Ou seja, é um time que cede muito SG. Atacam bastante também, sim. Né? Mas vamos ver o que vai acontecer no domingo, nesse jogo de 11 horas. Né? O favoritismo é pro Grêmio, odd 1.7, mas o Grêmio não tem sido confiável. 16º mandante, média de gols sofridos marcados 1, média de gols sofridos 1.2 nos últimos 5 jogos. Perdeu pro Mirassol, empatou com o Ceará, perdeu pro Sport, ganhou do Fortaleza e empatou com o Corinthians. Você vê que é uma campanha muito mais ou menos, né? Geralmente com poucos gols aqui. Então, pode pintar esse SG, né? O Grêmio ganhou moral depois do clássico. Não tem muitos SGs para rodada. E o número de cedimento ali para defensores do Grêmio tá muito bom. Para laterais, para goleiro também. Então são essas duas posições que a gente vai focar no time do Grêmio, tá? Pra laterais e goleiro. Do Vitória não vou indicar ninguém não. Oitavo Fluminense enfrenta o quinto Botafogo no domingo às 16 horas. Não leve favoritismo pro Fluminense, mas é clássico carioca. Vocês confiam? Eu não confio. Para mim é sempre uma boa chance de ambas marcam. Sempre um jogo de equilíbrio, com os dois times em cima, uma trocação. Tem sido assim em jogos do Campeonato Carioca e também no Brasileiro quando se enfrentam. O Botafogo é o quarto melhor ataque, segundo melhor defesa, tem números muito bons na competição. Média de gols 1.4, média de gols free 0.7, mas não tem jogado bem. Perdeu aqui pro São Paulo, empatou com o Vasco. Você vê que ganhou do Juventude do Fortaleza, inclusive 5-0 aqui no Fortaleza e do Sport também. Vinha no momento ganhando muitos jogos fora, mas não é esse momento agora, já vem do empate, uma derrota. Deixou muito a desejar também no último jogo contra o Mirassol em casa e esse último também. Então, vejo o leve favoritismo pro Fluminense, tá? Mas o Fluminense tem sido confiável? Não, só ganhou duas últimas 5 aqui do Grêmio, do Fortaleza, mas perdeu o Corinthians, perdeu o Palmeiras, perdeu o Cruzeiro, né? A média de gols fez 1.3. É o oitavo mandante do Brasil, mais ou menos. Ou seja, não dá para confiar, a gente vai correr esse jogo. Prognóstico ambas marcam, fujo para as colinas. Eu não gosto muito de clássico, né? Não sei que seja muito favoritismo de um lado, né? Como era Flamengo e Vasco, ou Palmeiras e Corinthians, Palmeiras já em casa, por exemplo. Vou falar de Palmeiras, o sexto colocado, Bahia enfrenta o terceiro colocado, Palmeiras, domingo às 16 horas. Leve favoritismo pro Palmeiras, ó, de 2.4, mas o Bahia é o quinto melhor mandante, galera. O Bahia vem de vitórias seguidas dentro de casa. Perdeu o Cruzeiro aqui, beleza, mas fez um bom jogo, foi um jogo equilibrado, várias chances dos dois lados. E Bahia, quando tá em casa, menino, é tiro, porrada e bomba. Aqui, ó, 2-0 no Santos, 3-3 Fluminense, 3-0 Juventude, 2-1 Atlético Mineiro. Geralmente dá ambas marcas, tá? Dificilmente não. Uma vez nos últimos 5, não. E o Bahia é um time que faz gols e toma gols, principalmente dentro de casa. Média de gols 1.3, média de gols frios 1.1. Já o Palmeiras é o melhor visitante da competição. É o quarto melhor ataque, quarta melhor defesa, média de gols 1.6, marca gols. Média de gols sofridos 0.8. Não toma muitos gols. É um visitante chato, né? O Palmeiras é fatal, às vezes é pressionado, às vezes, mas consegue vencer, como foi aqui com o Botafogo, 1-0, né? Apesar de ter perdido aí pro Palmeiras, faltou um jogo aqui eu colocar. Mas você vê que o Palmeiras tem feito bons jogos aí, mesmo fora de casa. Vitória foi 2-2, né? Então meu prognóstico é ambas marcam para essa partida. O Palmeiras que é terceiro colocado e luta pelo título, né? Um time que inclusive está indo muito bem, melhor campanha da Libertadores, né? Ganhou do River fora, tá com moral. Vai ser um ótimo jogo para assistir, mas a gente vai correr aqui. A única peça que eu gosto para esse jogo é o Vitor Roque. O nono colocado Bragantino enfrenta o 14º Santos no domingo às 18h30. Leve favoritismo para o Bragantino, odd 2.2, mas números muito mais ou menos. O Bragantino é o 10º mandante. O time faz uns gols e toma muitos gols, inclusive é a quarta pior defesa, com 35 gols sofridos. E galera, o Bragantino jogando em casa é ambas marcas, tem batido muito. Aqui, ó, 1-1 com o Sport, 4-2 Fluminense, 1-3 perdeu pro Inter, perdeu pro Flamengo 2-1, 2-2 São Paulo. O time toma muitos gols, mesmo jogando em casa. Aqui, ó, 3, 6, 10, tomou 10 gols nos últimos 5 jogos, uma média de 2 gols sofridos nos últimos 5 jogos em casa. O Santos melhorou, mas ainda tem um pior ataque, dá para confiar? Um 22 gols marcados apenas não, ainda sem o Neymar, tem o Guilherme bem e tudo. Inclusive peço desculpa aí, galera, que
perguntou pelo Guilherme, né? Eu disse, não confio muito no Santos, tá? Mas não sabia ainda que o São Paulo ia todo reserva. Foi um erro na minha análise aí, mas é uma indicação para essa rodada sim, porque o Bragantino tomou os gols, né? Então o Guilherme pode ir bem. Do lado do Bragantino, acho que eu gostei do último jogo que eu vi do Lucas Barbosa e o John, né? Como sempre, camisa 10 aqui é um bom destaque. Mas tirando isso, galera, não dá para arriscar muita coisa nesse jogo não. O 10º colocado Corinthians enfrenta o líder Flamengo, domingo às 8h30. Leve favoritismo para o Flamengo. O Flamengo é um visitante chato, tá? O segundo melhor visitante. O melhor ataque, 48 gols. Melhor defesa com 11 gols sofridos. Média de gols 2. Muito boa. Passou de 2 para lá, uma média muito boa. Média de gols sofridos 0,4. Ou seja, toma poucos gols, só perdeu 2 partidas. E aqui fora de casa, não perdeu, só perdeu pro Santos, né? Faz muito tempo já esse jogo aqui, 1-0, né? Depois foi Bragantino, venceu 2-1, 1-1 com o Ceará, que não fez um bom jogo, mas fez um ótimo jogo contra o Inter, 3-1, e um bom jogo contra o Juventude aqui, 2-0. Ou seja, para mim o Flamengo é favorito, tá? Um SG de risco, já que o Corinthians é um time que dentro de casa costuma ser forte, apesar de não vencendo isso que está acontecendo. O Corinthians é o 14º mandante dos últimos jogos. Um o Palmeiras perdeu para o Bragantino, um com Fortaleza, 0-0 Cruzeiro, perdeu para o Bragantino 2-1, aqui perdeu para o Bahia 2-1. Ou seja, tem decepcionado muito jogando em casa o Corinthians. Então, o favoritismo é para o Flamengo. É um SG de risco, claro, jogar na Neoquímica Arena é sempre difícil. Mas teremos aí Léo Pereira, teremos Arrascaeta e Pedro nos nossos times. E nenhuma indicação do Corinthians não. Poderia até pensar no Yuri Alberto, mas para tiro curto. E o último jogo aí da análise, 7º São Paulo enfrenta o 11º Ceará. Na segunda aí às 20, um odd 1.6, favoritismo aí bem massa para o São Paulo. Para mim o São Paulo é o maior favorito da rodada. É o 6º melhor mandante, enfrenta o Ceará, que é o 5º pior ataque, 22 gols só. Não, o time faz muitos gols. E o São Paulo aqui, ó, nos últimos 5 jogos vem de 5 vitórias. Venceu o Botafogo, ganhou do Atlético Mineiro, venceu o Vitória 2-0, Fluminense, que jogou bem também 3-1, e venceu o Corinthians 2-0. São Paulo é um time que tem um ataque que produz muito, jogando dentro de casa muito forte. Pegando o Ceará aí, que tem uma campanha irregular. Ganhou só do Cruzeiro aqui fora de casa, mas perdeu pro Palmeiras, foi 2-2 com o Vasco, 0-0 com o Grêmio, perdeu pro Inter aqui também, 2-1. Ou seja, tem sido muito irregular fora de casa o Ceará. Então, para mim, o São Paulo é o maior favorito da rodada. Botei 4 estrelas aqui, é o único jogo que eu botei, né? Aí teremos Ferrarese, teremos o lateral Enzo Dias, até o Luciano pode ser uma boa também no setor de ataque. O goleiro também do São Paulo. Enfim, vamos agora ao escala 10 para a gente passar primeiro na posição de ataque. Tá? O cruzamento de scout que eu sempre mostro a vocês aqui. Lógico, eu não sou um leitor de estatística, mas eu acredito que os números ajudam, tá? Como nas indicações que a gente deu dos laterais do Mirassol, ter batido, né? Para essa agora são laterais do Grêmio, tá? Goleiro do Grêmio, São Paulo, defensor de Grêmio e São Paulo, tá muito para isso aí. Fortaleza também, quando por fora, mas não confio muito no Fortaleza, então a gente vai fechar a defesa com esses times, São Paulo, Grêmio e Flamengo. Beleza? Análise de saldo de gols, últimos jogos. Você viu aqui, ó, que o Vitória cedeu 4 nos últimos. Acompanha a setinha aí, ó. Apesar do Grêmio ter conquistado só um, e o São Paulo, que é o melhor SG da rodada pra gente, conquistou 4, o Ceará cedeu 2, né? Então, pra gente é São Paulo, Grêmio dos visitantes. Aqui não chama muita atenção Vitória, apesar do Grêmio ceder bastante, né? Nem Sport, nem Botafogo. Talvez, e o Flamengo é uma boa, mesmo que os números não estão dando para isso. Né? Mas o Flamengo não tem conquistado SGs, mas é uma boa sim. Tem um bom histórico contra o Corinthians, inclusive no jogo de ida no Maracanã foi 4-0. E eu acho também o SG viável aqui do Cruzeiro, apesar que o Vasco não cede nada, mas o Cruzeiro tá sofrendo alguns jogos aí, tem se defendido bem e tal. Palmeiras e Bahia eu acho mais para ambas marcam. O Atlético Mineiro pode ceder esse SG por Mirassol também, fora de casa, mas acho um pouco difícil também, vamos fugir desse. Vamos focar em Grêmio, São Paulo e Flamengo.
Beleza. Vamos para goleiros. Média pontuação nos últimos jogos. Olha o Volpe aí, ó, se destacando. Então, o Volpe vai ser minha primeira indicação aqui. Junto com o goleiro do São Paulo, tem o Cedimento razoável também do Ceará. O que é Cedimento, Cartolaço? Muito simples, cara. Os últimos times que enfrentaram o Vitória, os goleiros foram bem. 8 aqui ó, do Fortaleza, 6 pro Flamengo, 6 pro São Paulo, 8 pro Mirassol, 6 pro do Botafogo. O que você acha que vai acontecer? Provavelmente vai ceder de novo, né? Isso se chama recorrência, galera. Isso aproxima você do resultado positivo. Não te garante nada, mas a longo prazo acredito que seja uma estratégia muito eficiente usar os números a nosso favor. Então a gente vai indicar aqui o goleiro do Fortaleza, do Grêmio, do São Paulo. Dos visitantes aqui, só o do Flamengo acho que vale a pena, mesmo os números não estão ajudando muito. E só. Beleza? O goleiro do Fortaleza aqui para defesa pode ser uma boa. O Sport é o time que mais cede defesa para goleiro no momento, nos últimos 5 jogos, né, jogando fora. É o pior ataque, né, então pode ainda arrumar esse SG aí pra gente. Então é muito isso, né? Os goleiros. Vamos lá escalar essa galera aí. Finalmente, né? Mas eu gosto de fazer análise profunda da rodada, né? Antes de escalar. Não escalei ainda. Escalando aqui na segunda-feira, lógico. O esboço ainda, né? Temos aí 156 cartoletas, perdemos algumas. O nome do time aí, sempre mostro a vocês com fotinho e tudo, Cartolaço FC. Nunca mudei desde o início do canal. É meu time oficial, beleza? Vamos lá. Pro ataque. Aliás, comecei pelo gol, né? Tanto faz, o esboço já tá montado aqui. Vamos falar dos goleiros. Melhor goleiro para a rodada, como eu falei para vocês, galera, é o Volpe. Ainda tem a questão do pênalti também, né, que eu não tinha falado. Ele tá vindo muito bem, numa média muito boa. Vai ser ele nosso goleiro, tá? Como eu falei para vocês, deixo também destaque aí o goleiro do São Paulo, Rafael. Tem cedimento para ele também, tem melhor chance de SG, né? Mas temos outros atletas do São Paulo para colocar, não queria triplicar. Indico para vocês também o Rossi também às vezes salva, né? O Flamengo pega SG, ele vai muito bem. O Cássio também pode ir bem, pode ser bem exigido. E tá vendo uma média boa de defesas. Os mais baratinhos aqui eu acho mais difícil. Só um Cleitinho ali. Ah, e o Elton, né? Olha, pra quem tem poucas cartoletas, goleiro de Fortaleza, galera. Mão na roda aí. Pode pegar SG, pode defender bastante, né? O esporte finaliza muito, tem pontaria ruim, né? Não faz muitos gols. Pode pegar SG. Mas não confio muito. Não ter sido muito regular a pontuação dele, né? Você vê no último jogo, mas entrou um treinador novo aí, quem sabe, né? Vamos realmente aqui de Thiago Volpe. Além dos números positivos, seu TSG tem a questão do pênalti também. Tiver um pênaltizinho aí, ó. O Grêmio deve pressionar nesse jogo, né? Vamos de Thiago Volpe, nosso goleiro. Na defesa, zagueiros aqui, ó. Ferrarese disparadaço, né? Conquistados 9.3. Ou seja, Ferrarese tá imitando muito, né, galera? Aí jogando em casa, Ferrarese tá demais. Aqui 7. E os outros também, né? Arboleda pode ir bem. Aqui 13, médio conquistado. 7, 9. Tá demais o São Paulo jogando em casa com zagueiros. Teremos alguns zagueiros do São Paulo. Ferrarese, né? Desarma pra caramba. No mais aqui, zagueiro do Grêmio, Vitória 7, mas não confio nesse SG. Então não é só ler números, né? Se fosse pra escalar só baseado em números, a gente colocava o zagueiro do Grêmio. Mas eu não gosto. O Kahneman não é um cara que desarma muito. Então não vamos com o Grêmio. Vamos aqui com um zagueiro do São Paulo. Para visitantes, o zagueiro do Flamengo eu acho interessante, mas os números não estão indicando. Né? Mas vamos com um zagueiro do Flamengo, pode ser também o do Cruzeiro. E vamos mostrar para vocês as opções aqui de zagueiros. Ó, o primeiro zagueiro indicado, né? E lógico, tem que estar no time aí, deve estar no time da maioria, tá no time de ninguém ainda, tá? Mas Ferrarese, galera, não tem como. Simplesmente o cara tem 51 desarmes, né? Para um zagueiro altíssimo nível. 18 pontos aqui, 17, 14 para Cartola, mão na roda, ainda mais jogando em casa. É essencial se ter. Dizem que não vai jogar, mas duvido muito. São Paulo aí precisando do resultado, só tem brasileiro esses dias, né?
Cara, é escalado. Quem não quiser pode ir de Arboleda, né? Um bom jogo aéreo. Ou outro zagueiro, tá? Eu gosto muito aqui do Léo Pereira e também do Gaston Ávila, do Fortaleza, tá? Vem numa média boa, tem chance de TSG, alguns desarmes, aí tem 22 desarmes em 12 jogos. Também gosto desses números do Gaston Ávila. Do Fortaleza, o Fabrício Bruno ali foi mal, né? Mas tem um bom jogo aéreo, pode se recuperar, pode ir bem. Boa aposta. Aí tem Léo Ortiz. Galera, mas eu vou fechar com o Léo Pereira, tá? Ele tá vindo uma média muito boa, não jogou na passada, né? Tá descansado. Tem um bom jogo aéreo, ele chega bem na área. Uma hora vai sair o gol dele de novo, tá muito perto ali, tá? Sempre ali na área. Vamos atrás desse golzinho dele também, fora o SG, né? Nas laterais, acompanha a setinha aí. Lateral esquerdo, galera, olha o Enzo. O Enzo tá com uma média melhor que tem aqui, né, para o game, né, para essa rodada. O Ceará cede também. Mesma coisa é o Merlin. Vitória cede muito. Então sou esse aqui. Fortaleza também gosto desse lateral do Fortaleza. O Juba aqui mais ou menos. Dos visitantes. Botafogo não confio, Palmeiras não confio. Então vocês mesmos. São esses que jogam em casa os melhores da minha visão. Grêmio, São Paulo. A gente já viu, né? Nós vamos aqui, galera. E tem o. Os números também não estão muito bons para o William também, né? Mas uma baita opção para rodar. Vamos ver aqui. Lateral direito, ó. Você bota lateral direito, aparece do Grêmio. Olha só o que cede o Vitória. Aqui o Marcos Rocha, né? Então, uma das melhores laterais para rodada. Tanto o Merlin quanto o Marcos Rocha. E também o Enzo. Tem até o Cedric do outro lado, mas não gosto muito. E o William aqui, ó. Olha que conquista o William que cede o Vasco também. É uma boa para rodada. Lá do Kaique Bruno não tá legal não. Tá melhor pro William, viu? Do São Paulo tá bom pros dois. Aliás, tá melhor pro esquerdo. E do Grêmio tá bom pros dois. Beleza? Então são as minhas indicações. São o William, os dois laterais do Grêmio. Que já tá de olho nele algumas rodadas, né? Não o Marco Rocha, mas o Merlin. Olha, o Marco Rocha vem muito bem, numa média de 7,7, apesar de poucos jogos. Então, a minha dúvida é essa aí. Marcos Rocha. Olha o Marlon voltando a ser o Marlon, né? CSG da última rodada pegou ali, ó, 6,7 pontos. Duas assistências, já vem com 40 desarmes. Tá muito bom pro Marlon essa rodada. Então, minhas indicações são essas. Os dois do Cruzeiro, né? Aliás, o William, os dois do Grêmio. E o Cedric. Aliás, Cedric não, o Enzo Dias. Que pra mim, galera, é o melhor lateral pra rodada. Tem chance de SG, tem desarmado muito, tem confronto favorável, tem o Ceará que não faz muitos gols. Olha, 48 desarmes em 20 jogos. Últimas rodadas. Olha a média de pontuação. Recorrência, galera. Aqui 13, aqui 14, aqui 8, 9. Galera, não tem como. Enzo Dias está escaladaço no nosso time. Escalado. E a outra dúvida é Marcos Rocha. É o William. Sei que eu nem citei os laterais do Mirassol, né? Não tão bom essa rodada, não. E o Marlon, né? Nós vamos fechar com Marlon. Aqui no meio campo, os números de sedimento não estão muito agradáveis, né? Mas não tem muito o que fazer. É Arrascaeta, vice-artilheiro, foi mal na última, mas jogou pouco tempo. Ele jogando o tempo todo, galera, é massa. Andrés Pereira voltou a marcar, né? Alan Patrick também é uma boa, mas vamos fechar com o Matheus Pereira, galera. O Vasco toma gol a rodo. Matheus Pereira quase fez, né, na última, quase deu uma assistência. Cara muito perigoso. 5 gols, 6 assistências. Médias altíssimas, né? 7,6. Vai estar escalado, mesmo fora de casa. Não vou fechar, eu gosto muito do William para essa rodada. Ele estreou muito bem pelo Grêmio, fez 5,9 ali, deu uma assistência. Mas tem um cara que tá muito bem aqui no game, que fez 5,6 mesmo contra o Flamengo fora de casa. Tá correndo, tá
tem uma habilidade muito grande, né? 4 gols, 2 assistências. Coutinho vai ser o nosso terceiro meia, né? Mais uma vez a dúvida do terceiro meia. Mas eu vou deixar outras indicações de terceiro meio. O John, que eu acho uma boa também, jogando em casa, camisa 10 do Braga, só não tem muita média básica, tá? Mas é um bom para rodada também. E é isso. Vou fechar aqui, galera, com o Felipe Coutinho. O ataque, galera, vamos dar uma olhada aqui os números no ataque. Não estão muito favoráveis também não, viu? Gostei mais dos para laterais. Você olha aqui, ó, o Bragantino, jogando em casa e o resto nada, né? Nadinha. Nem São Paulo também não cede muito o Ceará. Então, eu tô preferindo os atacantes que jogam fora de casa. É porque você tem aqui ó, o Vitor Roque, você tem o Pedro, apesar de estar um sedimento ali muito baixo, mas a gente vai mais pela fase do jogador, que eles vêm jogando nos últimos jogos. Então a gente nem vai olhar muito para os números aqui não. A gente vai de Pedro. São Paulino é boa também, mas prefiro um que faz gol, né? Tem sido assim, não tá dando muitos desarmes o Cartola. Não tá finalizando muito. Caio Jorge, para mim, um dos melhores atacantes para a rodada. Enfrentando o Vasco aí fora de casa, o artilheiro do campeonato, 15 gols. Verratti, ela é boa também, não, mas não vamos com ele nessa. Vamos fechar aqui, galera, com o Hulk. Tá? Ele vem numa média boa ali, 5.3, sem faz média básica. Tem a questão bola parada, média básica, acho que é um jogo para gols. Atlético Mineiro e Mirassol. Bate falta, pênalti. O Atlético precisa se recuperar, né? Não tem feito gols, mas jogando em casa, acho que é um nome muito forte. Pode se recuperar nessa. E o Vitor Roque vai para o reserva de luxo. Tá? Tirando esses aí, você tem o Guilherme. Você tem o Luciano, muito bom para rodar também. Não tem feito muitos gols o Luciano, né? Mas a fase não tá boa do Luciano. O jogo é favorável para ele, né? Mas pode ser que o Ceará se feche também, faça um jogo mais duro. Esses jogos eu acredito que serão mais abertos aqui do Flamengo, do Cruzeiro, né? Bem abertos. Do Atlético Mineiro também. Não vamos fechar com outro jogo que a gente acha que é aberto aqui, de ambas marcam. Gols dos dois lados, que é o Vitor Roque. Então a gente vai com o ataque todo ali praticamente jogando fora de casa. Isso vai ser minha estratégia só rodada. Não rodada equilibrada, mas só tem um Hulk ali de mandante e outros três fora. E para treinador, eu vou com. Eu sempre gosto de ir com o jogo mais favorável da rodada, que tem o melhor favoritismo, que é o do São Paulo. Tá? Mas aqui dá pra você. Deixa eu ver. Tá difícil a rodada do treinador. PSG tá difícil. Cruzeiro, aposta também. Cruzeiro tem sofrido gols, né? Martim Palermo, Fortaleza, aposta também, mas dá pra ir sim. E Felipe Luiz, né? Acho que são os melhores treinadores aí pra rodada. O Abel tem um jogo muito difícil contra o Bahia. O Bahia sempre fazendo gols em casa, né? Então, galera, nós vamos aqui realmente com o Hernan Crespo, que eu acho que tem um jogo mais favorável na rodada. Capitu. Vou botar os reservas logo aqui. Aqui eu vou botar o Willian na reserva. O Grêmio, né? Estreou bem. O Gaston Ávila do Fortaleza, minha outra indicação ali na zaga. Na lateral do reserva do Merlin. Vou botar aqui, deixa eu ver. Cedric Varela, Mancuso. Os laterais de Fortaleza têm avançado muito, né? Não tem muita liberdade. Se jogar o Bruno Pacheco também é uma boa. E está faltando só o goleiro reserva. Nós vamos aqui com o do Fortaleza, né? O Elton Leite que eu indiquei para vocês também. Vitor Roque, reserva de luxo. Fase muito boa, né? Mesmo jogo difícil. Palmeiras, primeiro visitante. E galera, capitão. Galera, capitão, a faixa para mim vai pro Caio Jorge.
Acho que ele tem a tendência muito grande de marcar contra essa zaga do Vasco, toma muitos gols. Vamos de KJ, faça o KJ imediatamente, confirmada a escalação. O Cruzeiro vem bem ofensivamente. Não tem pra que poupar agora. Acho que vamos pra cima com tudo, galera. Recuperar nossa pontuação aí. O time, ó, gastou pouco, 142 cartoletas, sobraram 13 ainda, tá de boa. Time escalado. Hora do print. Não deixa de me seguir, galera, no Instagram. No Instagram é só digitar lá Cartolaço. Você verá todas as notícias, novidades da rodada, né? Hoje teve bola de ouro Dembélé. Comento lá todas as notícias, gols, entrevistas, tudo você vê aqui, ó. Dando bola de ouro Dembélé, Ronaldinho entregando, né? Top 10, tudo você fica sabendo, tudo acontece no futebol. A gente posta aqui, inclusive os times também, né? Dicas de bets, você vê por aqui também, palpitando o cartolaço, tem muita coisa no meu Instagram. Quem quiser ser sócio também, chama no PV. Gostou desse vídeo, gostou das dicas que a gente está dando aí? Apenas R$ 10 por um mês aí, você tem as dicas do cartolaço. Renovável 3 meses, né? R$ 30 até o fim do ano. Pechincha, bom demais, hein? E o meu TikTok, galera, para quem quiser seguir também, só digitar lá Cartolaço ou Cartolaço FC. Você vai ver lá o TikTok, para quem tem aí, tá crescendo o canal do TikTok, só vamos usar 1.392, né? Eu boto aí vídeos, shorts, né, de resultado da rodada. Assim como também estou colocando um shorts aí que estão fazendo sucesso aí aqui no canal Cartolaço do YouTube. Beleza, galera? Vou indo lá. Uma boa rodada a todos. Fiquem ligados que vai ter live terça-feira à tarde e na sexta-feira também, acho que à noite. Vou mostrar o horário para vocês do Instagram. Vou ficando por aqui. Valeu e fui!